vai transmitir, não? Agora foi. Calma, João. Já está ao vivo, não? Já. Olá, boa tarde. Meu nome é Júlio, eu sou vice-presidente da AMES e é um prazer recebê-los aqui na nossa live. Aqui nós temos aqui, participando da live, o Murilo, né? O João Otávio e o Adailton, sócio da AME também. E o tema hoje é como e por que mudei a minha percepção sobre o impacto das abelhas africanizadas, com o nosso amigo Murilo Dumont. Espero que seja uma live interessante para todos e gostamos muito da participação aí de vocês. Aguardamos comentários aí para a gente poder estar respondendo perguntas, tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Tá aí nosso amigo Murilo. Boa tarde, salve a todos. Cadê o resto da galera aí? O pessoal ainda, tá todo mundo aí escondido aí, tomando café. João Otávio. Tem hoje. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá? Muito bem, eu também aqui. O eco, eu não sei de onde é que vem, eu não tenho nada aberto. Desliguemos os microfones todos. Eu sem eco. Alô, alô. Acho que hoje nós acertamos os probleminhas técnicos. Só não podemos ligar celular nem outro programa com som. Mesmo desligado, ele interfere. Mesmo com o som desligado, se rodar o YouTube e tal. Minha gente, isso é muito bom. Parece até que a gente se viu sábado, né? Foi sábado? Né? Um show dessa banda aqui de rock. Né? De novo, quatro YouTubers, né? Todos de óculos, né? A gente devia de começar a ter no nosso canal também. Os 6 usam óculos, né? Engraçado. Então, estou muito contente de estar aqui. Maior chuva em São Luís, hoje o dia inteiro. Agora nós estamos com quase frio, 28 graus. E eu estava falando com o Júlio nos bastidores, que aí tá uma coisa paradisíaca. 14 graus, 15 graus, coisa maravilhosa. Aqui eu acho que nem no ar-condicionado a gente consegue baixar essa temperatura assim para esse. Vamos lá? Doutor Murilo, vai puxar o... Tá sem som, tá sem som. Liga o microfone. Pois é, vamos em frente. O assunto é muito importante, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, de qualquer forma. Está sempre aí nas entrelinhas esse assunto. Na verdade, a decisão dessa live foi a partir da conversa da live anterior, né? Eu achei que era um melhor momento para a gente aprofundar nisso aí, que diz respeito exatamente sobre a questão do impacto da abelha africanizada sobre as abelhas nativas. E, de quebra, a gente vai puxar também a discussão sobre o impacto das abelhas nativas entre si, porque tudo está mais ou menos no mesmo contexto, né? Elas não são desassociadas. Eu publiquei, eu não sei se está aí nos respectivos canais, tem um link de um artigo que eu escrevi exatamente sobre essa live, né?
que eu tento colocar exatamente qual a dificuldade que a gente tem para discutir sobre isso, né? É realmente a falta de dados, né? Ou dados indiretos, né? Que nos possibilita ter a certeza sobre a questão do impacto, né? Sempre fica uma dúvida sobre isso. E por uma razão muito simples que eu acho é que são coisas que você detecta a partir de um estudo de longo prazo, entendeu? Então, se você tem um trabalho de mestrado, doutorado, 2, 4 anos, é difícil você conseguir medir isso, né? Vocês não sabem exatamente quais as variáveis adequadas que devem ser utilizadas, né? Esse é o problema nosso dessas variáveis, né? Então, é uma preocupação muito grande, né? Porque nós não temos dados consistentes, e fica sempre naquela coisa ali, no limbo ali, essa discussão, e muitas das vezes decisões que poderiam ser tomadas para evitar coisas piores, né? Não deixam de ser tomadas, e aí a gente simplesmente não consegue resolver. O fato é o seguinte, que se você olhar literatura internacional, né, sobre o impacto da abelha africanizada, está mais do que publicado artigos imensos na Europa, né? Principalmente sobre as abelhas solitárias, né? Praticamente nós temos abelha social na Europa, né? Não temos abelhas sem ferrão. Grande parte da polinização está na mão das abelhas solitárias, então tem vários artigos publicados que mostram exatamente que ela interfere grandemente sobre a polinização de várias espécies nativas na Europa. Então, por que não teríamos isso aqui também? É óbvio, né? Principalmente porque é uma espécie que ela é exótica, ela foi introduzida, não é daqui, né? Então, por que estou falando isso? Porque exatamente eu vislumbro problemas mais futuros se a gente realmente tomar uma decisão clara sobre essas questões, entendeu? E como nós não temos dados concretos, quer dizer, na verdade eu tenho uma informação que eu vou falando mais no final, que eu vou mostrar para vocês, mas, assim, grande parte do que eu tenho aqui são contextos históricos que a gente precisa aprender a analisar isso, estudar isso, né, para tomar decisões acertadas sobre casos que você não tenha realmente evidências diretas, né? Temos agora, sim, evidências diretas sobre o impacto da abelha africanizada, tá? Isso depois eu vou falar mais no final. Mas, assim, o que nós temos que ver exatamente é a quantidade de informação que a gente vai acumulando ao longo do tempo, que vai mostrando, dando sinais sobre isso, né? E a gente precisa exatamente interpretar isso. Então, assim, eu vou falar exatamente assim, num processo histórico, né, de observação que eu comecei desde quando eu fui para o Maranhão, em 1986, quando eu fui convidado pelo professor Kerr para ser professor de evolução do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão, e passei a frequentar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, através de várias viagens que a gente fez com colegas, professores, estudantes, e observei várias coisas que é importante eu pontuar aqui, né? Então, vou fazer uma apresentação aqui e depois a gente dá umas paradas, né, inclusive para atender aí os comentários e tal. Mas, assim, vou dar uma puxada primeiro sobre esse primeiro momento aqui agora, que eu acho que é importante, tá? Então, o que eu vou falar, então, exatamente? A mudança da percepção, tá? Sobre o impacto das abelhas africanizadas, tá? O que é isso? Então, vou começar com um momento que foi de 1987 a 1990, tá? Que é o período que, inicialmente, quando eu visitei o parque, fiz várias viagens, as únicas espécies que a gente encontrava lá nos levantamentos eram Melipona fasciculata, né? A Apis mellifera, algumas espécies de Centris e Xilocopa. Só. Na verdade, na época, não era nem Melipona fasciculata, né? Era a Melipona compressipes, era denominada Melipona compressipes, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um mapa mostrando exatamente a Ilha de São Luís, né, e o Parque dos Lençóis. Na época, o que a gente tinha para chegar ao parque aqui, na verdade, não existia essa estrada aqui que eu estou mostrando, que talvez alguns de vocês já devem ter conhecido, né? Praticamente em 4 horas você vai de São Luís para Barreirinhas, por aqui. Mas não tinha essa estrada, não existia, tá? Então, haviam apenas 2 acessos possíveis ao parque, né?
Um é esse caminho aqui que está marcado de vermelho, que era São Luís, Barreirinhas, passando em Urbano Santos. Era um ônibus que saía às 7 horas da manhã de São Luís e chegava às 5 horas da tarde em Barreirinhas. Grande parte da estrada era de terra, né? Então a dificuldade de locomover. Então, assim, levava praticamente 7 às 5 horas da tarde. Tá? Outro caminho possível era pelo mar. De São Luís, a gente ia para São José do Ribamar, daí que pegava um barco, né, que percorria aqui as entranhas de ilhas aqui, ia bater em Primeira Cruz. Lá em Primeira Cruz, a gente pegava um barco que ia entrando no Rio Alegre, parava num ponto aqui do Rio Alegre, que tinha um trator que se deslocava nas áreas de duna, que levava a gente para o Santa Amaro. Né? Quem já conhece Santa Amaro sabe que tem uma estrada asfaltada e direta para São Luís, mas naquela época não existia estrada em Santa Amaro. Daqui a gente pegava, fazia uma caminhada, atravessando o Parque dos Lençóis, até chegar em Atins. De Atins pegava um outro barco e ia bater em Barreirinhas. Então, eram esses dois caminhos. Então, eu conheço bem o parque. Nessa época, que ainda não tinha visitação nenhuma, né? O parque tinha sido recentemente criado. Né? Então, essa questão que encontrava quando comecei a trabalhar na região do Parque dos Lençóis. Em 2003, né, aí já fiz doutorado, não sei o quê, voltei em 2003, já é 2003, tá? No levantamento que eu observei que tinha sido feito, se identificava a Melipona fasciculata, a Melipona flavolineata, Apis mellifera, Centris e Xilocopa. Né? O adicional aqui foi a Melipona flavolineata. Ok? Onde é que foi observado isso? Através do plano de manejo do Parque Nacional. Se você olhar a lista aqui, ó, você vai ver várias espécies de Centris, né? Apis mellifera, as duas de Melipona, e isso é um levantamento que foi feito no Parque dos Lençóis, que, obviamente, ele foi aprovado em 2003, mas ele foi feito antes, um pouco antes, né? Então, nós temos esse cenário aqui no Parque dos Lençóis. Tudo bem. Né? Curiosamente, em 2006, apareceu o registro da Melipona subnítida. Né? Acontece o seguinte, que essa espécie, que é chamada de jandaíra, né, ela foi classificada inicialmente por Duque em 1910, uma amostra, algumas amostras de Alcântara e do Ceará. Tá? Então, olha só, uma espécie que tradicionalmente a gente estava associada ao Rio Grande do Norte, foi encontrada no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E a gente observou que o trabalho de classificação dessa espécie foi publicado em 1910, de uma amostra de Alcântara. Então, como é que... Aí ficam as perguntas. Por que Melipona subnítida não foi detectada entre 1987 e 2003? Nesse tempo que a gente circulou por lá. Primeira pergunta. Se subnítida ocorreu no extremo norte do Nordeste, por que não foi mais registrada? Estando mais associado ao Rio Grande do Norte. Né? Se você olhar o mapa, você vai ver o seguinte, ó. Nós temos aqui Rio Grande do Norte, onde a jandaíra está muito associada. A amostra que foi detectada em 2006 foi no Parque dos Lençóis. E o material usado para classificação era o material do Ceará, Baturité, tem 3 lugares aí que foi dessa amostra, e Alcântara, que está aqui no outro lado aqui da Ilha de São Luís. Né? Então, é uma coisa curiosa, né? Por alguma razão, você pode dizer várias razões que pode ter acontecido, alguma questão ambiental, um problema que fez com que ela desaparecesse por um tempo e depois voltasse, né? Isso ficou essa questão toda, essa discussão toda sobre o que fez com que a subnítida simplesmente desaparecesse por um período. Tá? Nesse tempo, então, a gente organizou uma expedição chamada Expedição Abelhas Nativas, para 2006, para tentar entender um pouco como é que estava o cenário das comunidades no entorno do parque. Né? Então, essa equipe saiu de Barreirinhas e percorreu uma extensa área, que é mais ou menos situada aqui no mapa, esse trecho aqui, praticamente, do amarelo, está marcando o trajeto do parque, e tivemos contato com várias comunidades. Né?
Então, o curioso é o seguinte, que muitas das comunidades sempre destacavam, nenhuma delas criava abelha tiúba. Naquela época a gente fez essa expedição. Nenhuma delas. Tá? Nenhuma delas tinha abelha em cortiço. Mas o curioso era que se associava ao fato de que o meu pai criava, tinha muitas abelhas, o meu avô criava, tinha muitas abelhas e ninguém mais cria. Esses relatos mostravam assim, que era uma prática comum, mas uma coisa interessante. Por que parar de criar a tiúba? Né, que é uma abelha bastante comum no Maranhão. Nenhuma menção foi feita em relação à época específica. Ah, parei de ter habilidade de tal época e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi isso. As abelhas estavam ficando bravas e ariscas. Né? Tiúba a gente sabe que não tem disso. Né? E aí então começou a me ver na cabeça a questão da presença da Apis mellifera. Né? Então, quando a gente vê a chegada da Apis, aconteceu mais ou menos em 1970 e 1980. Se você ver um mapa, você vê isso aqui, ó. Aqui está os lençóis, mais ou menos. Está 1968 e 1971. Mas não acredito que a expansão se deu dessa forma. Né? Na verdade, eu acho que a Apis mellifera, se você for olhar em termos dos caminhos que ela seguiu, provavelmente ela seguiu pelos caminhos mais desmatados, que foi, por exemplo, a Belém-Brasília. Isso é uma coisa que precisava de um estudo para ver isso aí direito, como é que foi que houve essa propagação. A coisa não aconteceu dessa forma de onda. Eu acredito que não. Né? Porque a abelha Apis, ela aproveita, ela tem um trânsito muito fácil nessas áreas que estão desmatadas. Então, acho que o caminho foi por aí. Né? Então, nessa época, deve ter coincidido com a chegada da Apis nos lençóis. Né? E aí, o que pode ter acontecido? E aí, foi lançada uma hipótese. Né? No seu processo de expansão, as abelhas africanizadas invadiram a região dos lençóis maranhenses. Tá? Pronto, fato. Houve uma explosão populacional da primeira entrada que afetou a espécie Melipona subnítida. Ela praticamente diminuiu, não desapareceu, mas diminuiu considerável a sua população. Após esse primeiro impacto, houve a acomodação da população de Apis, que acabou a redução gradual, se acomodando no novo ambiente, e permitindo a reocupação da Melipona subnítida. Né? Essa que era a ideia que a gente tinha. Ok? Bom, agora nós vamos passar para uma segunda etapa. Não sei se a gente dá uma parada aqui para ver os comentários, se houver. O que vocês acham? Tá sem som, João? Teve uma pergunta, eu botei, mas saiu. O Vieira da Mota aqui, ó. É ele. Como já expresso em estudos efetuados em alguns estados, qual o peso negativo das apis no pasto melipolido das abelhas sem feijão? Esse é o velho problema, que a gente não sabe. Né? Esse é que é o problema. Porque como isso são coisas assim, que têm médio e longo prazo, a gente não tem capacidade de fazer esses estudos que meça isso. Né? Infelizmente, é isso. Nos falta muito estudos a longo prazo. Né? Tem alguns estudos que são feitos em vários tipos de ecossistemas, vários determinados tipos de grupos da fauna e da flora, que são projetos de longo prazo. Mas de abelha, se é necessário algum estudo desse nível, nunca foi feito. Né? Então, sempre fica essa coisa em aberto, infelizmente. Né? Então, continuamos? Tem mais alguém? Questão direta não, mas pode continuar, porque daqui a pouco aparece mais, com certeza. Está muito bom. Então, não tem pergunta não. Então, vou continuando. Bom, essa é aquela hipótese que a gente estava colocando com relação à apis. Aquela é a situação que foi encontrada. Tá? Nesse período, como a gente começou a entender um pouco esse fato,
2010, 2009, 2010, a gente entrou no processo de resgate das abelhas nativas no projeto de eucaliptocultura da Suzano. Tá? Então, se logo depois dessa expedição Abelhas Nativas, a gente teve um processo de resgate. Aí eu gostaria de destacar o seguinte: eu já tinha falado na live anterior sobre a questão da pessoa física, né? Dos gestores, pessoa física, institucionais, que no caso aí era a Comercial Agrícola Paineiras, que era subsidiada da Suzano, que nos apoiou muito na questão dos transportes na região, tá? E tinha uma postura, o gerente da época, né, o Hans Krog, tinha uma postura muito clara com relação aos processos de apoio às comunidades rurais. Ele era muito contrário à prática da apicultura. Ele não incentivava a apicultura, né? Como não tinha políticas públicas na região, era zero, qualquer política que houvesse era da empresa, né? Então, ele não incentivava a apicultura. Ok? Então, nós ficamos um período muito longo ali naquela região, praticamente sem apis mellifera, sem a prática da apicultura. Né? Não quer dizer que não havia apis. Lógico, havia ninhos naturais. Mas a prática da apicultura inexistia. Né? E aí, como nós fizemos o resgate desses ninhos, a gente começou a ter algumas surpresas bastante interessantes. Né? Olha só, no levantamento que nós fizemos, depois eu posso até falar sobre essa metodologia de levantamento que a gente usou, que eu acho muito fantástica, trabalhando com GPS. A gente fez o levantamento numa área X lá, que me parece aqui está não sei quantos hectares, mas assim, 2.354 ninhos de abelhas foram registradas, não resgatadas, registradas, tá? E aqui estão as espécies que foram encontradas no levantamento inicial. O que me chamou a atenção foi isso. Em 2.354 ninhos, apenas 11 eram de apis mellifera, o que corresponde a 0,47% em áreas de chapada de cerrado. E eu comecei a ficar, então, intrigado com isso, né? Porque é muito pouco. Eu esperava que fosse mais. Obviamente, se eu fosse pegar, por exemplo, levantamento nas matas ciliares do cerrado, eu vou encontrar até mais apis mellifera, né? Mas na área de chapada, a frequência era muito baixa. Região praticamente intocada. Tá bom? Bom, esses ninhos, grande parte desses ninhos, uma parte deles, na verdade, quando foi resgatado, eles foram espalhados para várias áreas de reserva. E uma delas foi essa daqui, né, que é uma área que fica próximo de Urbano Santos, né, que tem uma mata ciliar bastante grande, e eles foram distribuídos nessas áreas, os ninhos que foram resgatados. Aqui, me parece, foram 360 ninhos que foram colocados nessa área aqui. Eles foram distribuídos em várias áreas. Tá? E esses ninhos eram colocados à margem das estradas, não eram colocados dentro da floresta. Tá? Aqui está, para vocês terem uma ideia, situar, aqui está a área onde é que era colocado o ninho, e aqui do lado você vê uma extensa plantação de eucalipto da empresa. Tá? Então, as abelhas foram todas colocadas aqui. Ok? Bom, então, a gente resolveu fazer um comparativo sobre o adensamento que a gente fez naquela área. A gente levou 360 ninhos para aquela área. Então, fizemos um estudo dos levantamentos que foram feitos em 2002 e 2014. Naquela área ali de reserva. E obtivemos esses resultados. Né? Aqui nós temos aqui nessa primeira coluna aqui os dados de levantamento de 2001, 2002, né? Do Claudivan, né? Trabalhou com a gente. Claudivan, na época, era aluno de biologia. Aqui estão os dados dos ninhos que foram colocados, do resgate, aqui no meio, e aqui o levantamento de 2014. Chamou atenção esses dois pontos vermelhos aqui. A Melipla flavolineata, que na mata, em 2001, tinha 17 ninhos, em 2014 baixou para 3. E a Scaptotrigona postica, a Fine postica, né? Na verdade não é postica, vocês conhecem como a tubi, né? Do grupo das tubi, tinha 6 em 2001
e tinha 29 em 2014. Né? Então, do resgate foram colocadas 20 ninhos de uruçu na margem e 73 ninhos de postica na margem. Isso chamou atenção, essa mudança. E das outras espécies não mudou nada. Olha só, Melipona fasciculata, né, que tinha 0 na mata, foram colocados 48 ninhos e continuou 0 depois. É aquela história que eu falei na live passada, né? Não foi na live passada, não. Foi numa live que eu dei, na verdade, falando sobre o bioma, né? A Melipona, ela não multiplicou, ela não se reproduziu na mata. Ela foi tirada do cerrado, não reproduziu na mata, tá? Mostrando aquela questão de incompatibilidade do bioma, né? Que ela não consegue se reproduzir. Então, isso nos deixou bastante intrigado. E aí, nessa história toda, a gente puxa uma teoria, que é a teoria neutra da biodiversidade, Rubel, 2001, que diz o seguinte: a probabilidade de uma espécie invasora desalojar uma espécie residente que ocupe mesmo o nível trófico é praticamente 0. Tá? Isso me levou, então, a ver a questão da apis mellifera, né? A baixa frequência no cerrado, né? E a possibilidade real de que, considerando o VAR da teoria, essa teoria ela é muito polêmica, né? Tem muita coisa contrária, tem muita coisa a favor, né? Não vou entrar nessa discussão, mas, assim, considerando essa ideia da teoria neutra, pode ser uma explicação, né, por que a apis estava com baixa frequência na região. Ok? Então, comecei a pensar nessa história da teoria neutra. E aí, acabamos focando num estudo sobre como que aqueles ninhos de abelha sem ferrão, adensados no área de reserva, particionavam os recursos. Como é que funcionava a relação entre essas espécies, né? Porque tinha um adensamento muito grande, algumas espécies tinham muitos ninhos, né? Outros menos, mas a gente precisava entender um pouco como é que havia, qual o impacto que uma espécie gerava sobre a outra. Então, resolvemos fazer um projeto, um levantamento, em 2014. Em janeiro, foi feito o primeiro estudo disso, né? Que era o quê? Trabalhamos com os 64 ninhos de Melipona fasciculata, os 20 ninhos de Melipona flavolineata, os 48 ninhos de Fresiomelida silvestre e os 73 ninhos de Catotrigona. Como é que era o negócio? Coletávamos recursos de Melipona fasciculata. E aí, o que acontecia? Todos os ninhos das outras espécies ficavam abertos durante 4 dias, ou seja, todas as espécies estavam coletando, a gente coletava recursos da Melipona fasciculata. Passou esses 4 dias, somente os ninhos de tubi eram fechados, ou seja, à noite, 73 ninhos de tubis ficavam fechados e ficavam 4 dias fechados. Então, a gente só tinha 3 espécies coletando. Passou 4 dias, todos os ninhos eram fechados. E passou mais 4 dias, somente tubi era aberto. Os outros eram fechados e tubi aberto. Isso nos deu alguns resultados bastante intrigantes. E achamos, então, por bem repetir isso, que a amostra foi pequena, repetir isso no período de seca, porque esse janeiro é o período de chuva. Fomos fazer um período de seca. Então, chegou aqui no período de seca, em setembro, fomos repetir o mesmo experimento. Qual foi a nossa surpresa? Que simplesmente, no primeiro dia, comecei a perceber que as abelhas tiúba, se o ninho estava aberto, os outros estavam fechados, não coletavam nada. Olha só. Fiquei muito, como se diz, desanimado, né? Muito desestimulado com aquela história, né? Viu que a coisa não ia dar certo e praticamente fechei o experimento ali mesmo. Não sabia qual a razão que explicasse aquilo ali. Tá? Olha, foi quando, então, descobri isso aqui na área, próxima à área de coleta.
eram dezenas de ninhos de apis mellifera que estavam na região de eucalipto. Que começou, então, a me dar uma explicação por que estava dando aquele problema. Se vocês terem ideia, aqui, ó, nós temos essa área aqui, a área que foi feito o trabalho, né? E aqui estavam os ninhos de tiúba, de apis mellifera. Estava aqui. Foi então que eu descobri que havia um movimento por vários criadores de abelhas do Piauí, do Ceará, não sei o quê, apoiado por uma exportadora de mel de Santa Catarina, se não me engano, que um volume muito grande de ninhos de apis mellifera estavam se deslocando para toda essa região aqui. Aquela prática que nós chamamos de apicultura migratória. Né? Isso nunca tinha acontecido. Nunca, em todo o tempo que a gente estava lá trabalhando, nunca teve uma criação, por menor que seja, de apis mellifera, uma apicultura. E, de repente, você tem uma estimativa de 3.000 a 5.000 ninhos de apis colocado em várias áreas de eucalipto da região. Aí tem aquela história que eu já falei, né, que mudou a política da empresa, né? A empresa começou a permitir que os criadores de eucalipto usassem, entendeu? Quer dizer, toda aquela ótica que estava se trabalhando, apoiando a meliponicultura, de repente deu um viés, passou simplesmente a apoiar esse tipo de prática e levou a essa situação desconfortável com relação às pesquisas que a gente estava fazendo. Né? Então, resolvemos, então, fazer um estudo, uma pesquisa mais direta com a apis mellifera. Na época, quando eu contactei com o pessoal que estava envolvido nisso, eu recebi um dos interessados lá, não sei se era da Bahia, não lembro de onde que era, que ele ligou para mim e começou a falar em parceria e tal, que aquilo ali precisava trabalhar junto e tal. Aquele discurso, né? Fazer parceria. E tem uma coisa que me bateu-se muito mal, quando ele diz o seguinte, porque está provado que a abelha apis mellifera não provoca impacto nenhum. Ah, mas aquilo ali mexeu comigo. Entendeu? Porque a falta de dado não implica que a prova... Aí eu fiquei realmente irritado. Né? Esse tipo de argumento que se usa muito, entendeu? Para tentar justificar... Olha, eu não tive dúvida. Eu tive que traçar, então, esse projeto, né, a partir de 2015. Né? Tive a felicidade de encontrar uma situação sui generis que eu acho que, de outra forma, eu não teria condições de fazer essa pesquisa. Né? Que foi o trabalho que foi desencadeado com a Cíntia Pacheco, né, que é estudante da UFMA, que fez o mestrado comigo, né, e a gente focou, então, nessa questão dos recursos da apis mellifera. Né. Eu convidei a Cíntia para dar uma live um dia explicando sobre o projeto dela, mas ainda não sei quando vai ser, então não vou entrar em muitos detalhes no projeto. Né. Mas o que houve de diferente com relação a essa pesquisa? Normalmente a gente faz pesquisa de partição de recursos, a gente vai nas flores, coleta, vê o horário que as abelhas estão visitando, o que está coletando, etc. A gente está trabalhando na fonte. O que foi feito é que, ao invés de a gente coletar os dados na fonte, nós fomos coletar exatamente dentro do ninho, da mesma forma como a gente estava fazendo com as abelhas nativas. Então, nós estamos pegando o resultado final do processo. Né? O que estava chegando de alimento para as abelhas. E essa região que foi feita essa pesquisa, que é em Viana, ali na Baixada, tem uma particularidade muito grande, porque tem uma comunidade lá de criadores, de apicultores, que eles também são meliponicultores. E tem uma particularidade que é a seguinte, quando chega o período de florada no mangue, eles deslocam todos os ninhos para o mangue e deixam as abelhas melípona, tiúba, isoladas do período. Então, enquanto as apis estão coletando alimento no mangue, as tiúbas estão coletando alimento no território. Então, não há uma interferência uma com a outra. Então, você pode controlar isso. Né? Você vê o resultado quando você coletou, colocou a apis e quando você tirou. E isso deu um resultado, realmente foi muito importante esse resultado. Né?
Então, mostrou o seguinte, que, no caso aí, se a gente medir no parâmetro mel, né, não houve diferença. Mas o que me chamou a atenção foi pólen. Quando as apes estão presentes, a carga de pólen disponível para as abelhas sem ferrão cai consideravelmente. Tá? E o problema aí é chave, porque elas precisam de pólen para procriar um ninho. Ela tem que gerar descendentes e essa população tem que estar num tamanho X que permite que ela se reproduza. Se você fizer isso, reduzir a carga de pólen, a população nunca vai chegar a um tamanho mínimo que permita com que ela se reproduza, ela se divida. Né? Então, a mudança foi substancial, foi assim, seríssima. Né? Então, mostrando realmente que esse impacto ele existe. Né? Nessa circunstância que ele existe. Então, disso tudo, Opa! Ficou aquela coisa, a abelha africanizada provoca ou não impacto sobre as outras espécies de abelhas? A resposta é sim. Né? Porém, sob determinadas circunstâncias que estão associadas a perturbação ambiental, que explica, inclusive, por que as apes tiveram essa propagação toda pelo país, com o milagre econômico, tá? Criação intensiva, tá? Quando você faz adensamento de ninhos, muitos ninhos adensados no determinado local, e manejo intensivo, quando você introduz suporte tecnológico excessivo para a prática de criação. Cria, por exemplo, suporte tecnológico que permite às abelhas se desenvolver num lugar que jamais já teriam condições de desenvolver. Tá? Então, se vocês observarem bem, está muito mais associado a nossas práticas de criação do que às elas em si. Né? E eu acho que isso se aplica também às abelhas nativas. Né? E aí nós vamos entrar naquela questão, né? O que podemos tirar de lição em relação às outras espécies de abelhas ferrão invasoras? A lição. Mesmo com fronteiras frágeis, onde uma espécie pode ultrapassá-la e invadir espaço de outras espécies, a ocupação provavelmente não deve prosperar para além dos limites da fronteira. Vamos pensar no caso da Melipona scutellata, que está invadindo aí para a região aí, Espírito Santo, sul do Sudeste. Elas provavelmente devem invadir, tem áreas de contato ali que devem ocorrer. Só que ela não sai dali, a não ser que você pega a população, começa a intensificar o processo de criação em outros locais. E aí sim, você acaba levando um impacto negativo. Agora, naturalmente, o processo interno, o processo do ambiente deve regular isso. Ele deve ficar naqueles limites de fronteira e não avançar muito. Tá? Então, está muito ligado exatamente a quem está comercializando o ninho, a quem está estudando tecnologias, grandes, fortes tecnologias de criação em situações, por exemplo, você usa colônias com aquecedor para sustentar, por exemplo, tiúba na região sul, uma coisa assim que é absurda. Né? Essas tecnologias, tudo isso são práticas que são ruins, né? Nesse sentido. E aí você vai provocar um impacto. Né? O problema, então, mais sério é quando você utiliza os recursos institucionais que levam a espécie a superar as diversidades naturais ou a explosão de ninhos para além da capacidade de suporte do meio. Então, isso tem tudo a ver com as nossas práticas, essas práticas que nós estamos vendo acontecer de uma forma... Eu não sei se posso estar até errado, mas se eu, por exemplo, pegar a Melipona scutellata, se não fizer nada, não reproduzir ninho, mas deixá-las do jeito que estão, eu acho que naturalmente elas vão acabar declinando a população delas. Naturalmente. Quando a gente observa, por exemplo, observou no caso dos lençóis, né, que houve aquela explosão, naturalmente elas reduziram, né? Como houve na região do Cerrado, que nunca houve prática de apicultura e elas nunca foram capazes de alcançar níveis populacionais altos. Né? Então, a natureza por si só acaba regulando isso. Né? Porque tem muito a ver com aquilo que eu falei da teoria neutra da biodiversidade, né? Porque são espécies com o mesmo nível trófico. Né? Se você não está interferindo, elas não tem como elas vão superar a outra.
Tá? Predomina-se as que já estão estabelecidas. Né? E aí vem um alerta. Né? Apesar da resistência, a apicultura deve ser regulamentada urgentemente, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, áreas potenciais para a expansão da apicultura migratória, que é o que está acontecendo. Tá? Não sou contra a apicultura migratória, não sou contra a apicultura. O que eu acho que tem que ser regulamentado. A velha desculpa de que é uma espécie exótica que não pode ser regulamentada é uma falácia que não pode ser aceita. Não podemos aceitar isso. Tá? Mesmo porque a Apis mellifera não é uma espécie doméstica. Tá? Eu acho que o que eu tinha para falar era isso aí. Caberia uma conversa? Tem uma pergunta aí do Adailton, mas... O Adailton. Vou botar do Adailton primeiro. A pergunta foi auto-respondida ao longo da palestra, que eu fiz a pergunta do impacto sobre as alimentações. Então já está respondida. Tá? Obrigado. Outra colocação do Vieira aqui, do Vieira da Mota. Eu não sei como é que a abelha, né? Na verdade, ela é apoiada por, não sei, 3 grandes empresas aí, né? De transgênicos, né? Eu não conheço muito bem a abelha, a associação abelha, mas eu lembro que começou muito focando na apicultura, na Apis mellifera. Depois, com o tempo, acabou dando um pouco mais de atenção a abelhas sem ferrão. Mas continua aquela lógica, né, dessas grandes empreendedoras que sustentam ela, né? Que são abelhas, são empresas que trabalham com transgênicos, né? Acho que alguns, inclusive, produzem agrotóxicos, né? Então, infelizmente, Então, como podemos iniciar? Foi feita uma regulamentação, eu não sei como é que está o estado do Maranhão, tá? O estado do Maranhão lançou, quando fez a regulamentação da meliponicultura, ela embutiu uma regulamentação da apicultura a partir desse caso que eu relatei para vocês, né? Que houve um processo no Ministério Público, a Mavida entrou com um processo no Ministério Público, o Ministério interviu, né? E facilitou muito essa regulamentação. Agora, não sei como é que está essa regulamentação, como é que está sendo seguida. Eu não tenho contato com o pessoal que é responsável, a GED, por exemplo, responsável pelo controle sanitário, não sei nada disso, estou completamente por fora. Mas tem aí essa iniciativa do Estado do Maranhão, né? Que é o único estado que eu conheço que teve essa iniciativa de regulamentar a apicultura, que o povo chiou para caramba. O que a gente vê como reflexo, inclusive daquela entrada, daquele grande volume de abelhas apis na região lá, é que nos próximos anos, nos anos seguintes, né, os criadores de abelhas sem ferrão começaram a ter problemas para a extração de mel, porque tinha lugares ali que as pessoas nem usavam o extrator de mel, né, inclusive dentro do Parque dos Lençóis. Né? Então começou a aparecer os enxames de apis, né, porque quando você bota um grande volume de ninhos, propagam-los para tudo quanto é canto, né? Vários enxames de apis se espalham, e eles ficam durante muito tempo ali. É mais ou menos o que imagino que deve ter acontecido quando houve a primeira leva da apicultura, da Apis mellifera nos Lençóis Maranhenses. Né? Deu aquela explosão e depois, com o tempo, né, espere que aquilo ali vá gradualmente reduzindo. Muito bem. O Darcy está perguntando onde estão sendo feitas as perguntas. Estão sendo feitas aqui no chat do YouTube da transmissão, né? Tanto no canal da AME como nos outros que estamos coligados aqui hoje, né? Na grande rede. Então, deixa eu ver se eu esqueci. Depois do Joaquim entrou o Emerson. E aqui...
Murilo, eu fiquei com uma questão durante a sua explanação, é aquela história daquele hiato, né, de presença da Tiúba lá. Como é que se consegue estudar isso sem ter uma série histórica de levantamentos na sequência periodicamente, né? Porque para a gente, por exemplo, estudar clima, a evapotranspiração, tem que medir 30 anos, né? Os índices, até criar uma curva mais ou menos constante, né? Então fica assim, o tempo que teria que ter e se tem que ter medição mesmo, levantamentos de presença num território dado durante muitos anos na sequência, de quanto em quanto tempo teria que ser. Né? O problema é que a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente acaba não medindo as variáveis importantes que poderiam ser acompanhadas, né? Mas eu sei, por exemplo, que houve alguns trabalhos, por exemplo, o Rubik na América Central, muitos dos trabalhos deles foram trabalhos que se dedicou durante muitos anos e ele conseguiu medir exatamente alguns impactos aí a questão da chegada da apis mellifera na região. No caso do Rubik, se não me engano, ele fala, na verdade, se não houve uma competição direta, mas ele trabalhou com populações selvagens, né? Ele trabalhou com apis selvagem, não foi de meliponário, né? É de se esperar isso, né? A população selvagem, ela tem outra forma diferente. E ele não viu competição direta, mas ele viu que havia uma competição silenciosa que deveria estar acontecendo entre as apis e as nativas, né? Então, assim, nesse caso aí, baseou nos dados que ele já tinha de muitos anos de coleta e foi possível fazer essa comparação. Então, assim, é muito importante que a gente não pode ficar amarrado simplesmente a esses estudos breves para esse tipo de coisa, né? Como a gente fala assim de biologia de abelha, tudo bem, existem várias pesquisas que nós estamos fazendo com biologia de abelha, aquelas coletas locais e tal. Mas como nós queremos estudar a interação, né? Aquilo que é da área de cinecologia mesmo, que é ecologia comunitária mesmo, aquilo ali, a gente não tem nada, né? Para medir o impacto realmente de uma espécie em relação à outra, isso envolve um projeto longo, né? De longo prazo para acompanhar isso. Nós não temos. Né? O que nós podemos fazer é participar a partir dessas evidências que a gente tem, né? São evidências, né? Não são nada comprovado, com exceção da pesquisa da Cíntia Pastico, que realmente mostrou uma diferença aí, um impacto diferente aí, específico para aquela região. O resto, tudo é a partir das evidências que levanta fortemente essa ideia, né? De que realmente o impacto é claro. Né? Agora, pesquisas precisam ser feitas, né? Essa questão da Sueli, né? Aí está na tela. Então, o problema é que a concentração de chamas é complicado, né? Porque normalmente se começa o meliponário, eu comecei o meliponário com 3, 4 enxames, e aos poucos eu ia vendo a resposta, né, dos acionários que vão ser colocados. Mas eu tenho vendo gente comprando 20 enxames de uma vez, entendeu? Você coloca num lugar 20 enxames assim eu não sei se vai esperar, quer se esperar uma coisa boa para isso, entendeu? As coisas têm que ser muito feitas com uma certa paciência, né? Um certo cuidado, porque acaba afetando, né, a estrutura local. Até porque precisa buscar que faça gradativamente a capacidade do espaço, né? Olha aí, o Darcy está falando aqui, ó. O Darcy, ele é pesquisador do Piauí, trabalha muitos anos com a apis, né? Ele está falando muito aqui da migratória, né? Olha só, ele reconhece que exatamente, como já falei, precisa do estudo. Né? Não podemos fechar os olhos a essas coisas. Não tem como. Essa pergunta do Vieira sobre a quantidade não dá, sabe por quê? Nós estamos para publicar um trabalho recente que fizemos um levantamento de ninhos por hectare em várias regiões do Maranhão. Varia demais.
Então, a gente não tem uma base. Nós já encontramos, por exemplo, 3 ninhos por hectare, já encontramos 0,5 por hectare, então não tem como. Não tem uma base, porque vai depender muito do que aquele ecossistema tem para oferecer. Né? Então, tudo sempre tem que começar com uma proporção pequena e observar, porque senão, né, é variável, varia demais. Entendeu? Como as tiúbas reagiam no período que ficavam com as apes? O que a gente não sabe exatamente é o que acontece na florada, né? O que eu sei é que haviam casos em que as apes dominavam determinados tipos de... Esse estudo foi feito também pela CIT, mas eu não lembro exatamente qual espécie. As apes dominavam determinadas espécies, mas a gente sabe que nesse estudo, quando a gente observa isso, a gente imagina que essas abelhas que foram desalojadas vão procurar outra fonte. Né? E realmente acontece isso. Se você pensar, por exemplo, não vimos diferença com relação ao mel, né? Então elas têm essa capacidade de procurar outras fontes substitutas. Né? Mas o que chamou a atenção mais foi o pólen, né? A questão do pólen. Foi muito evidente a questão do pólen, né? Quer dizer, não conseguiram o substituto. Tiveram acesso a alguma fonte que a outra estava ocupando e não conseguiram outra fonte substituta, e acabou, então, levando uma queda muito acentuada da quantidade de pólen. Né? Porque, lembre-se, nós estamos analisando o caso aqui da dissertação da Cíntia, é que nós estamos vendo o resultado final, né, do processo de competição. Né? Que é bem diferente você fazer no processo inicial. Né? Porque o processo inicial você vai cair muito em termos de suposições. Lá não, nós estamos pegando o resultado final do processo. Então, é uma coisa que fica bem evidente. Seria correto, então, resumir assim, grosseiramente, que, embora não se possa dimensionar o impacto, ele existe e ele altera o equilíbrio do comportamento das espécies no mesmo território, né? E que na minha também tentando captar a mensagem assim, precisaria ter uma estratégia de estudos de longo prazo, né? E que fossem estudos bastante complexos, que envolvem também equipes qualificadas, equipamentos, territórios e tal, para poder ter essa dimensão, e não esse tipo de criação às cegas, né, sem nenhuma preocupação com o equilíbrio ecológico. E por que o equilíbrio ecológico? Lá vem os chatos de novo falando, porque é um direito constitucional das populações humanas, né, terem um ambiente equilibrado. E para ter um ambiente equilibrado tem que haver um equilíbrio também nas suas interferências no meio natural, para não alterar de forma irremediável o bioma. Já não bastam as pressões, né? Então, eu acho que é por aí a nossa abordagem, né? Porque há uma abordagem mais acadêmica, mas há um interesse prático também. O que isso tem a ver com a meliponicultura que se pratica hoje, né? E com a melhor meliponicultura, que é aquela que não faz ou tenta minimizar ou se precavém em relação a qualquer... Caiu de novo o eco aqui na sopa. Eu vou desligar, eu já falei, então já tem um sinal digital ali do Adailton. É porque eu ia fazer um adendo aí. Como o meio ambiente faz parte do direito público, né? Ele é exatamente um direito público, teria que se pensar, né, fazer esses levantamentos para mostrar esses impactos, para buscar uma regulamentação mais adequada para essas situações que a gente tem de competições, né? Como falou aí, a gente não é contra a apicultura, mesmo pelo fato da apicultura hoje ter um processo comercial muito forte, né? E muita gente sobrevive dela.
mas a migratória pode estar interferindo no meio ambiente como um todo, e a gente não tem esses dados completos, né? E aí, no momento de fazer a regulamentação, a gente precisa de dados mais próximos, né? Digo assim, definidos, né? E estudados para poder a gente tentar a regulamentação mais adequada para essa situação, né? É uma coisa que eu gostaria de falar, inclusive, tem um lado que o João deu uma puxada aí, o lado social também, né? Que olha só, vou mostrar aqui para vocês essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. Olha só, essa foto foi colocada num eucaliptal lá da Suzano, tá? Existem umas normas, eu não sei como é que são essas normas, são legais, são obrigatórias, são sugestão, mas existem algumas normas de que esses meliponários, eles têm que cumprir, né? Tem que ir uma certa distância de habitação, de criação de animais, tem toda uma... Como eu falei, não sei se é legislação, se é obrigatório e tal. Nesse caso aqui, começou a acontecer conflitos muito sérios, porque essas estradas, embora estejam dentro de eucaliptos, são áreas transitáveis da população local, né? Você não tem área demarcada, você não tem uma área lá na região que você demarca assim, aqui é propriedade minha, ninguém entra, né? E quando foi colocado essa questão sobre essas criações, argumentava-se isso, não, se é propriedade privada, a pessoa não tinha nem que estar entrando aqui. Então, o pessoal usa isso como caminho para passar, ou a pé, ou de moto, geralmente, né? E quando eles batem nesse negócio aqui, acabam sendo atacados pelas abelhas, né? Que, na verdade, essa lógica do argumentar que é privado não procede nem um pouco, né? Porque a própria empresa, na verdade, ela permite que as pessoas circulem dentro dessas áreas, porque senão não teria caminho por onde passar. Isso é uma coisa que aconteceu, né? É falta de respeito exatamente com a questão das como as populações circulam. E outra coisa é que, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, tem uma foto aqui, eu acho que tem uma foto... Aqui, ó. Esse caso aqui, ó, ele estava aqui. Aqui nessa região aqui, nesse limite aqui, existe o município de Belágua. E esse município de Belágua, ele tem um problema seguinte, que ele praticamente, grande parte dos seus rios, as fontes de água potável secam. Então, as pessoas usam a água, usam as cacimbas para beber. E o que aconteceu nesse caso aqui? Simplesmente as abelhas eram tanta abelha que elas simplesmente tomaram conta de todas as cacimbas das comunidades povoadas na periferia aqui. As pessoas não tinham nem como ter acesso à água, porque simplesmente era tomada posse pelas abelhas africanizadas. Então, assim, aquela história, pô, não é possível que não tem que ter uma regulamentação nisso aí, entendeu? Esse lado também tem que ser pensado. Nós estamos falando muito da questão do impacto em relação às abelhas nativas, enfim, mas tem todo um impacto social aí que tem que ser considerado. Fora os conflitos que a gente observa com relação a apicultores da agricultura familiar, né? Não são os que praticam a migratória, mas também tem problemas, né? Porque os espaços deles são invadidos também e acaba prejudicando a produção deles, aquela pequena produção que o apicultor tem, né? Aqueles 10, 15 colônias que ele tem na sua casa, acaba sendo prejudicado por causa desse tipo de prática. E tem uma coisa mais séria, que também eu acho que não tem nada a ver aqui com a questão de prejuízo e tal, mas tem uma coisa séria que grande parte desses méis que são tirados nessas regiões, eles são extraídos em condições completamente precárias, né? Em centrífugas no meio do mato, e esse mel é colocado em tambores, recebe um selo de orgânico e é mandado para o sul do Brasil, como se fosse de lá. Tá? Isso eu já falei N vezes aqui no Maranhão. Tá? Então, assim, é pernicioso em todos os aspectos. Essa pergunta do companheiro lá do Meliponário Costa de Sauípe, né, se conseguiu medir a redução da produção nas melíponas. No caso do trabalho da Cíntia, não houve diferença.
né? A única diferença que foi detectada é pólen. E no começo, só para registrar aqui, no começo, eu não sei agora como é que está, porque já foi regulamentado, né? Mas no começo dessa onda de colmeias da apicultura migratória, não era cobrado nada, o Estado não ganhava nada, né? Não havia nenhuma taxação. Então, era uma produção que era toda, saía do Maranhão, mas não deixava nem aqueles trocadinhos dos impostos estaduais, né? A gente fez algumas pressões, mas a gente sabe, alguém comentou aqui com toda razão, que no Brasil a maioria das leis são feitas muito bem no papel, mas elas não chegam a ser colocadas em prática porque teria que ter um investimento em infraestrutura para fiscalizar, teria que fazer toda uma adequação do aparelho burocrático também para ter técnicos com capacidade de trabalhar na questão. Então, assim vai, né? Mas ele sempre diz assim, não, mas sem a lei é pior. A lei, pelo menos, já tem uma base para se buscar outras coisas depois, né? E a nossa principal crítica a gente fez no sábado, assim, são leis feitas de cima para baixo, sem participação da comunidade interessada, então são leis fracas, né? Que uma coisa é você fazer todo um processo de construção, que venha muita gente, que participe, que ache que aquela lei está sendo bem feita, na hora de aplicar ela tem força. Quando é um papel assim, um papel sem sustentação política, ela realmente, a tendência dela é só ficar no papel, né? Mas quem sabe a gente muda. A gente sempre diz na área ambiental que lei bonita, bem feita, bem escrita, no Brasil nós temos até a tampa. O diabo é na hora que o governo diz assim, faça o contrário do que está na lei e não há força política para obrigar a autoridade a cumprir a lei, né? Que deveria ser natural, né? Mas isso já é outra conversa. Quem quiser, inclusive, para pedir para mim uma cópia da lei do Estado aqui do Maranhão, que tem essa parte da apicultura. Eu mando, pode pedir por e-mail. Deixa um comentário lá no programa, no canal da AMES, ou nos outros canais, né? Porque a gente entra lá e vê. E é bom, todo mundo que está assistindo e está gostando das lives, é muito bom dar o like e botar comentário no canal, porque isso aí o algoritmo entende como positivo para o canal, está tendo audiência, está gerando participação. Aí ele promove o canal da AME já a um grau maior de visibilidade dentro do sistema dele, né? Então, a gente vai aprendendo isso aos pouquinhos, já melhorou, nós já tivemos hoje todos os participantes da bancada o tempo inteiro aqui na tela, não foi, né? E nós estamos caminhando aqui nessa parceria, é para botar os seus e-mails aí no ar, eu vou colocar vou escolher todos são o mesmo e-mail, mas são vários comentários aqui dos vários canais, vou colocar o da Wikipédia, né? Quem quiser, depois volta aqui na lâmina e dá um pause e copia com calma o endereço, né? Tem mais um comentário do Vieira da Mota, que é bastante participativo aqui. Meu Deus, deixa eu desligar porque tá havendo... Agora, gente, esse negócio está aparecendo agora. Eu queria fazer um adendo aí. Deixa eu... Pode falar? Oi, Murilo. Deixa eu falar aqui. Tá me ouvindo? Sim. Deixa eu ver o som. Tá saindo o som. Aquela situação que você falou que a falta de pólen, né? Está acontecendo esse ano aqui no Espírito Santo, a falta de pólen. Tem néctar, a gente tem néctar nas caixas, muito néctar, mas muito poucos mel, muito pouco, tem néctar e mel, né, o mel e néctar, mas você não tem pólen. E aí a gente consegue abrandar isso, que a gente tem alimentação, né? 1, 2 vezes por semana, essas caixas que a gente tem, porque como alguém colocou aí no
nas perguntas, qual seria a quantidade ideal para formar um meliponário. Até daí eu tinha complementado. Aí depende muito da mata, do espaço físico que a pessoa tem, aquela coisa toda em volta. Então, na minha situação, eu preciso fazer alimentação, porque eu trabalho com mais a produção de enxame, entendeu? Então, para mim, como eu faço multiplicações desses enxames, eu preciso estar fortalecendo eles. E este ano, esses meses agora, que começaram esse ano, então eu senti uma falta grande de pólen, né, para as abelhas. Então, a gente também está fornecendo esse pólen para elas, para que elas precisam desse pólen. Mas na alimentação, a apis, quando a apis aparece, é porque também tem a falta de néctar na região. Porque há anos que você faz alimentação que não aparece uma apis, igual ano passado. Ano passado nós fizemos alimentação e nós não tivemos a presença de apis, muito pouco. Alguma outra que aparecia no mesmo local. E já esse ano não. Você coloca o xarope, em pouco tempo as apis aparecem. Ou seja, o clima também, o ambiente está com pouco néctar. Influência da temperatura, do clima, alguma coisa. Então, as apis, nesse período agora, elas estão partindo para cima do xarope também. E a questão das leis, isso é fato, tá? Infelizmente, a migração aí de apis aí precisa de uma regulamentação. Mas aí, como é que começa isso, né? Porque são tantos os órgãos envolvidos que a gente tem hora que a gente não sabe nem o caminho para começar isso aí. Entendeu? Fala, Dail. Aqui, Júlio, já estamos, de certa forma, fazendo isso na Câmara de Apicultura e Meliponicultura, né? Que nós, como a AME, tem assento nessa Câmara, né? Então, é lá que a gente tem que começar a trocar ideia de como procurar fazer isso aí, né? Já vou acionar o Ricardo e o Robson, que são nossos representantes lá, a futucar isso aí. Bem colocado. Agora, eu gostaria de falar o seguinte, por que nós estamos falando isso agora, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se pegar sul-sudeste, a apicultura já é uma coisa recorrente há muitos anos, né? E não há comunidades de meliponicultores tão grandes, tão fortemente ativas, como você encontra no norte e nordeste, né? Mesmo porque a meliponicultura são diferentes, né? Aqui no sul mais é questão de criação e tal, mas lá no sul, no norte e nordeste, mais a produção, né? Então são grandes meliponários, relativamente grandes, e muito meliponário. E aí, quando começou essa prática em uma área que não tinha, praticamente não tinha esse tipo de prática, né? A diversidade de abelhas era extremamente grande. De repente, você começa a entrar com esse tipo de movimento, e aí começa a aparecer o conflito, né? Então, esse conflito, muito provavelmente, não existe no sul-sudeste. Mas pode ser que no futuro aconteça, porque a tendência é que eles estão começando a pegar lá nordeste, norte, centro-oeste, a tendência é descer, né? Expandir o processo para baixo. Então, ele pode aparecer, de fato, um pouco mais à frente. Tão intenso como está acontecendo agora na região norte, né? Eles começaram no Maranhão, depois foram para o Pará, estão no Tocantins, estão descendo, né? Essa prática está começando dessa forma. Então, a regulamentação precisa ser feita. É o seguinte, ô Júlio, como é que nós fazemos? Nós já estamos começando a falar, já estamos falando aqui, já estamos divulgando, já estamos orientando as pessoas, essa coisa vai, aos poucos, vai tomando corpo. Né? Aqui tem a observação do Darcy, né, o pesquisador do Piauí, que está dizendo que estados e municípios devem também legislar, não esperar só a legislação federal. O diabo é que a legislação federal, ela às vezes ela se arroga a querer ser a determinante. A gente já viu isso em grupo de discussão, dizendo assim, não adianta estado e município regular, porque quando a gente tiver a legislação federal, todo mundo vai ter que obedecer a federal. Mas eu acho que isso aí faz parte de uma cultura meio autocrática, que talvez fosse o caso da gente... O que a gente sabe de legislação é o seguinte, que uma legislação municipal não pode ser mais facilitada do que uma estadual ou federal. Ou seja, se vier uma federal, o município não pode ser
ele pode ser mais restritivo, né? Então, suponhamos, dá um exemplo aqui só. Fica limitado ao número de 100 colmeias para X metros quadrados, X hectares para migratória da APES. Estou dando só como exemplo, né? Na lei federal. Na lei estadual, ele pode chegar lá e passar para 200, mas ele não pode diminuir para 50. Tá? Então, a gente teria que buscar um meio caminho para conduzir essa discussão, né? Que não é tão fácil de se fazer devido aos interesses pessoais envolvidos, né? Mas tem que buscar. Não pode deixar como uma coisa... Mesmo caso da regulamentação de mel, o federal não conseguiu resolver nada. Quem está resolvendo isso são os estados. Depois que passou os estados esse tipo de coisa, os estados estão resolvendo. Porque até então estava tudo travado. Como eu sou muito a favor de que as comunidades afetadas são as primeiras que deveriam legislar, né? Então, acho que começa embaixo mesmo. Então, e você nunca pode adotar uma legislação geral que prejudique o interesse pequeno, né, digamos assim, porque senão seremos sempre esmagados, né? Quando o povo decide que faz uma coisa ali, a comunidade... E tem o célebre artigo 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que as comunidades que vão ser afetadas por qualquer alteração ambiental, elas precisam ser previamente consultadas, e elas têm direito de dizer que não querem ser esmagadas, né? Isso para mim é uma conquista, porque senão o povo passa o correntão, né? E leva tudo, né? Como está acontecendo. Minha gente, nós estamos com 1 hora, quase 1 hora e 12 minutos. Eu acho que a gente abriu um outro flanco aqui para atacar numa próxima live, que são essas questões de construção das legislações, né? Pela meliponicultura tem muita iniciativa em vários lugares, algumas boas, outras não, nem tanto. Mas se a gente não tiver antenado nisso, vai aparecer gente que opera contra, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa pauta, né? A meliponicultura não é a apicultura, ela atende a questões essenciais diversas, tem pontos aparentemente de semelhança, mas é muito, muito, muito diferente na essência, né? E nós teríamos... E é uma coisa, por exemplo, que a gente falou brincando numa reunião na África, né? Na África, as abelhas nativas são as africanas, né? Então, lá eles têm toda uma preocupação cultural com as abelhas, né? E é o mesmo processo de desmatamento, de alterações nos habitats e tal, não sei o quê. Mas quando você vai lá, a agricultura cultural, digamos assim, ela leva produtos diferenciados, territorializados das espécies africanas, né? Então, há uma valorização, né? Uma valorização, inclusive, de mercado. Claro que tem a produção, tem tudo, mas há uma sensação de que estão produzindo alguma coisa que tem relação direta com o seu meio ambiente. E aqui a gente, às vezes, não vê isso, né? Pelo menos dos gestores públicos, eles tendem a achar que as melíponas são umas abelhinhas de segunda categoria porque não geram volume, não geram exportação, não geram, sabe, uma porção de deformações de visão que acabam agravando, né? De novo, eu lembrei do professor Vavik Kerr, que ele sempre andava com as sementes das espécies que ele chamava pasto apícola, mas que eram boas para as nativas, né? Então, a identificação das espécies mais produtivas de néctar e pólen, adensar essas espécies nos entornos, né? Tudo isso são providências saudáveis, mas elas não podem ser a atividade principal, né? Porque senão você vira uma atividade de reflorestamento com nativas e há um custo muito grande para fazer isso em larga escala, né? Então, é um procedimento. Isso combinado com a briga para diminuir a taxa de desmatamento dos estoques naturais de pasto, né? De pasto nativo, isso aí eu acho que
já cumpre outra função da meliponicultura, que é ser aliada das matas nativas, né? Também dos cursos d'água. Então, não dá para a gente não ser muito socioambientalista quando conversa de meliponicultura, porque se a gente for para aquela visão da Apis, né, que é praticamente uma abelha de granja, quando feita desse jeito assim, com milhares de colmeias adensadas numa mesma área e migrando de caminhão e tal, não sei o quê, fica parecendo aquela criação do galinheiro com 100 mil indivíduos em um metro quadrado. Né? Esse modelo não pode ser nunca um modelo até porque ele é inviável para a meliponicultura, mas tem gente que tem isso, né? Quando começa a pensar, pensa primeiro no faturamento antes de pensar no levantamento do território, na situação toda. Murilo, você ameaçou falar também que foi desenvolvida uma ferramenta, eu me lembro muito bem, naquele primeiro curso, um dos primeiros cursos do canal, no canal de meliponicultura, de técnicas básicas para você fazer aquilo que muita gente estava perguntando hoje, de como é que eu calculo mais ou menos a capacidade de carga, né? Da minha área, na área onde eu estou colocando as minhas primeiras colmeias de nativa, né? Aí não sei também, eu já estou entrando na seara dos outros, mas nós estamos já precisando programar a série. Né? Primeiro isso, depois aquilo, já preparar, porque senão... Mas tem tudo isso, muito bom. De novo, eu gostei muito daqui. Eu não sei se o Murilo quer esticar, mas eu disse para ele que eu estou hoje numa correria doida que queria garantir uma hora. Eu acho que a gente vai ter que agora absorver essas informações, né? Para reprogramar, né? Eu não sei se eu botei a outra contribuição do Ricardo Braga, né? Ricardo Braga, tá vendo? Ricardo Braga. Estou olhando a foto dele aqui. Né? Aproveitando, ele é o nosso representante da AME junto à Câmara de Apicultura e Meliponicultura. Então, dever de casa já está passado para ele automaticamente. Eu estou botando aqui a intervenção dele, mas eu acho que a gente fica devendo voltar a esse tema. Não sei, eu estou presumindo que... Mas, na verdade, eu não entendi essa que ele colocou aí. Eu vou colocar de novo, então. Eu não entendi. Alguém entendeu aí o que está querendo dizer? Não... É aquela velha discussão. A abelha nativa pode ser considerada doméstica? Né? A abelha, por que a Apis é considerada doméstica? Né? E por que a nativa não pode? Então é aquela velha discussão, né? Que dar sexo aos anjos vai ficar difícil. Mas é mais fácil você considerar as apis melíferas como não doméstica do que considerar as nativas como doméstica. Porque a apis melífera não é doméstica. Eu não sei de onde tiraram isso. De onde que veio essa ideia de doméstica, entendeu? Mera invenção para poder sair das regulamentações, né? Meros interesses, eu vejo dessa forma. Mas essa mania que nós temos de trazer, incutir as questões culturais de fora, né? Jogar a apis mellifera aqui, que é doméstica na Europa, e para nós ficou doméstica também, e está falado, é isso aí. São essas distorções que a gente acaba tendo por ver, trazendo trabalho, problema para a gente sempre, né? Bom, eu digo mais, só um minutinho, João, e eu digo mais. Em cima desse tema aí, nós estávamos conversando, Murilo, sobre invasão, sobre povoamento de apis em regiões de meliponicultura. A gente aqui no estado, a gente tem uma invasora também, entendeu? Que é a Scutellaris, né? A Urussu nordestina, que ela hibrida com a nossa capixaba. Para quem, de repente, não está ciente aí da Urussu capixaba, a Urussu capixaba é uma abelha nativa aqui do estado do Espírito Santo, ali das montanhas de Pedra Azul, região acima de 600, 700 metros de altitude, e só tem naquela região. E há um tempo atrás, o professor Helder, lá de
de Viçosa, de Minas, fez um trabalho em cima do cruzamento dessas duas espécies, aí de uma híbrida da capixaba, entendeu? Então, trazendo essas abelhas de fora para cá, eu ia falar, trazendo essa abelha de fora para cá, o Espírito Santo, a nordestina, ela acabou hibridando com a nossa capixaba, formando o híbrido dela, né? Então, uma das consequências também, né, nesse transporte de abelha, essa comercialização desenfreada, pela grana mesmo, né, para ter a abelha, inclusive apelidaram ela de abelha climatizada. A híbrida tomou uma abelha de climatizada que ela podia até ser criada na parte quente da... Olha só, cara, tudo aí em cima da grana, tudo a grana, entendeu? Ô, Júlio, então inventaram essa que vendia essas abelhas como abelha climatizada. Mas aquela coisa que eu disse para você, que as cutelares, ela provavelmente, na área de fronteira, já devia haver essa hibridização natural. O problema é que começaram a trazer e deslocar ela para outros centros, né? E isso é que foi o problema, né? Intensificar a criação dela. Então, o certo assim, é não fazer mais isso. Não tem como a gente eliminar essas eficácias. A orientação nossa... A orientação da AME é essa daí, porque a gente não é fiscalizador, mas o nosso objetivo, a associação foi criada em cima da capixaba, o nosso estatuto está baseado em cima da preservação da capixaba, e uma das orientações nossas é que não traga a uruçu nordestina para o Espírito Santo. Aliás, a uruçu nordestina não pode nem sair da Bahia, ela tem que ficar por lá mesmo, porque existe uma regra, uma lei também que impede dela sair. Mas, infelizmente, há os que trazem, né? Quer falar alguma coisa, Daí? Com relação ao espaço de intercâmbio, vamos dizer, como o professor Murilo falou, nos locais de transição, né, que tem ali a mestiçagem natural, né, como a gente vê o caso da MQA e da MQQ lá naquela fronteiriça, né, realmente. Agora, pelo que a gente conhece aí de estudos, é que no momento em que entra dentro do espaço limitado em que elas são de ocorrência naturais, se fizer essa situação, como já está colocado, o perigo delas ocuparem os ocos e os espaços das outras é muito pequeno, né? E aos poucos elas vão definhando, né? No caso específico dessa mestiçação que existe da escutelares e da capixaba, já se tem assim conhecimento, embora não tenha estudado, é que 3, 4 gerações depois deixou de ser uma espécie, virou só a outra, né? Dependendo do local onde ela está. Porque, inclusive, parece que é um macho de Melípola escutelar, se não me engano, que copula com a rainha de capixaba. No estudo que o Dr. Helder fez, seria o macho que copula com a capixaba, o macho da escutelares, e não o contrário, né? Então, a tendência, o que se imagina, é que em 3, 4 gerações, ela pode retornar a situação anterior, dependendo do local onde ela está, né? Abrir meu microfone aqui. É uma situação delicada, né? Principalmente para a gente que cria capixaba aqui, faz a preservação da espécie, né? Porque é difícil de você controlar as fronteiras, entendeu? Sempre tem alguém, talvez por inocência ou por ingenuidade, e não conhecer a espécie, acaba comprando a uruçu nordestina como uma uruçu amarela, ou como uma abelha muito boa, igual eles falam, para a produção de mel e aquela coisa toda. E acaba levando essa abelha para a proximidade da uruçu capixaba e havendo a hibridação. Como aconteceu, Maurílio, com aquela uruçu boca de renda que eu comentei contigo, mas que não há estudo nem nada, mas que eu vi que a boca de renda também traz um risco para a hibridação com a capixaba. Mas orientações, passo a passo que a AME está dando aí, orientar da melhor forma possível, o pessoal não trazer essas abelhas para cá, né?
O Ricardo Braga colocou um negócio aí, João, pode colocar aí, ó, ele colocou uma coisa aí que eu já tinha até falado, né? Eu acho, na verdade, assim, não tenho certeza, mas eu acho que, baseado no conceito aqui, nessa questão que elas estão no mesmo nível trófico, né? Eu acho que naturalmente não avança, não. Eu acho que o que está fazendo é que nós estamos forçando a barra, o avanço delas, pelas práticas de criação intensiva e multiplicação de ninhos. Isso sim. Mas se deixar elas naturalmente, eu acho que isso não avança. Posso estar enganado, viu? É uma questão de achar. Mas é porque eu estou baseado nisso, naquele conceito que eu falei inicialmente, da teoria neutra da biodiversidade. Entendeu? Que, inclusive, foi que eu usei para inferir sobre a questão do impacto da apis sobre as demais. Mas, assim, é uma coisa assim, que requer um estudo, né? Está aí levantando a ideia para os estudos futuros. Essas coisas só demonstram a grande necessidade que nós temos de ter vocês da academia, junto com os criadores, principalmente os criadores empíricos, né? Para poder levantar esses detalhes e, quem sabe, a gente possa ajudar na formalização de uma legislação mais adequada para atender principalmente aos interesses sociais das comunidades, né? As funções da terra, o direito do meio ambiente, que é de todos, então passa a ser um ponto principal que a gente precisa analisar, né? Essa discussão e essa interação academia com criadores é muito importante, e eu vejo agora nesse sentido, quando a gente começou com essa parceria com vocês, professor, um caminho muito grande para que a gente possa fazer, né? Nós temos vários pesquisadores aqui no estado, né? Inclusive alguns são associados à nossa AME, né? Mas a gente precisa fortalecer isso, fortalecer muito, né? Tá? Eu fiquei assim imensamente satisfeito de ter vocês aí para nos apoiar nesse sentido, porque, como eu falei na live passada, eu sou um jurássico em tecnologia, né? Então, mas hoje, por exemplo, graças a Deus, não tivemos problemas técnicos, não é isso, Otávio? Não tivemos, então já estamos evoluindo, né? Estamos deixando de ser imigrantes tecnológicos para ser nativos tecnológicos, tá? Meu Deus, tem mais um comentário aí, mas eu acho que a gente podia deixar para... O que o Costa do Salto está falando, realmente, né, isso, como acontece de uma forma natural, é uma coisa assim, realmente, como deveria ser, né? Mas a forçação de barra é que incomoda, né? Porque você está fazendo, então, uma coisa que você tem um potencial caracterizando um produto, de repente você começa a simplesmente, a partir da criação da multiplicação genética, você começa a descaracterizar tudo aquilo que você trabalhou, né, durante esse tempo todo, né? Começa a estressar, né? Começa a ter um estresse. Não é mais uma coisa relax, natural, já está estressando. O que iria acontecer em 300, 400, 500 anos, né? Nós estamos forçando para que aconteça dentro de 3, 4 meses. Entendeu? Então, é essa questão que precisa ser analisada com essas situações de levar a abelha de um lado para outro sem conhecer o potencial de mestiçagem delas. Adailton, aí você falou uma coisa que eu acho que é importante. Vocês têm que criar a identidade geográfica do produto da melípera capixaba. Isso é que você vai estabelecer o norte do processo. Entendeu? Você vai estabelecer assim, olha, aqui é só capixaba, não tem nada disso, porque vocês estão com identidade que vai dar valor a toda a produção que vocês têm, de mel, de pólen, sei lá o que, aí que vocês vão produzir, entendeu? Aí que está o negócio. Se você não tiver identidade, se você não indicação geográfica, você não tem sentido você falar de melípera capixaba, sob o ponto de vista de uso econômico, entendeu?
A identidade geográfica está ligada ao uso econômico. Né? E aí você segura por ela a espécie como ela deveria ser segurada, como deveria ser mantida. Então, começa a pensar nisso aí, começa a pensar num símbolo, indicação geográfica, e trabalhar com isso. Entendeu? Isso é o INPE, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Que dá a indicação geográfica, e eu acho que tem gente muito aí na universidade que pode ajudar nisso aí. Tá? E outra coisa, indicação geográfica deve ser iniciativa dos criadores. Entendeu? Não é uma iniciativa da AME, Espírito Santo. A AME vai estimular, incentivar eles criarem a indicação geográfica. Minha gente, já tá tendo um debate aqui no chat, está todo mundo interagindo, aqui está ficando cada vez mais gostoso, mais caloroso. E nós temos que botar um fim na nossa conversa hoje, porque senão até não sobra assunto para a próxima, né? Nós precisamos... Eu estou meio chato hoje, porque já são 1h30, né? Não podemos esgotar, né? Não podemos esgotar o assunto aqui, não, né? Para poder somar, ter outras, né? Somar com as 2 horas da live de sábado, né? E com a próxima, nós vamos ter feito já uma quilometragem bastante importante aí. Né? E depois a gente vai também conversando outros assuntos que o Murilo andou confidenciando aí, que nós temos uma grande possibilidade até de articular mais associações, mais meliponicultores, já pensar num grande encontro que produza também bastante resultados políticos para a meliponicultura brasileira a partir dessa potência que é a Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo, né? Então é isso, minha gente. Eu queria pedir para o meu professor, meu mentor, e hoje ele me colocou nessa tarefa aqui fora da minha época. Estou muito contente, mas eu não sei quem é que encerra o programa, porque eu sei que foi aberto, né, pelo Júlio. O Adailton encerra. Então, o Adailton encerra, né? E a gente já promete voltar em breve com outra grande live com assuntos que têm um interesse muito grande para todo mundo que está preocupado hoje com a meliponicultura. Só pedir, depois da gente encerrar, a gente continua aqui, tá? Nós vamos conversar aí entre nós aqui, tá bom? Vocês 3, né? Porque eu tenho que atender aqui tudo bem. Não, eu fico escutando, mas tem um ser nervoso aqui de 4 patas e muitos dentes, né? Que ela tem um reloginho, né? Então é a hora da nossa vigia aqui do escritório receber sua ração. Vocês não sabem o que ela está fazendo aqui fora das câmeras aqui. Estou para estrangular aqui um ser. Minha gente, muito bom estar com vocês. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Né? Eu só vou escutar a despedida do Júlio. Do Júlio não, do doutor Adailton. Deixa eu tirar esse comentário. Não para de chegar comentário, não para de chegar. Aproveitar, se vocês tiverem, Júlio e Murilo, tiverem alguma ponderação a fazer final, né? Eu quero só dizer que, mais uma vez, o agradecimento da AME Espírito Santo, né? O nosso presidente, como ele trabalha nesse horário, ele não pôde estar conosco, né? Mas ele tá aí junto com a gente sempre, nos dando autonomia, né, Júlio? Para que a gente esteja produzindo conteúdos da meliponicultura. E tenho certeza que, diante dos chats de hoje, nós temos N assuntos para abordar no futuro, né? E vamos, com certeza, tentar sistematizar uma forma de poder atender esses pleitos que foram colocados, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer e dizer para vocês, até a próxima, se Deus quiser e Deus assim permitir. Amém? Obrigado a todos.